Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo UniCeub. Vamos lá, gente, para mais um vídeo. Esse vídeo que nós vamos tratar é comentários das convenções de 1961 e 1971. Vamos lá. Os comentários da Convenção de 1961. A fonte é o UNODC.org. Tá aí em cima. Vamos lá. A colheita de cannabis e resina de cannabis deve ser adquirida aos cultivadores pela Agência Nacional de Cannabis no prazo máximo de 4 meses após o final da colheita. Com a exceção temporária permitida pelo artigo 49, a produção de cannabis e resina de cannabis não deve ser realizada para outros fins que não médicos e científicos. É proposto que o uso em sistemas médicos não ocidentais como os sistemas ayurvédico, Unani e Tibi e a Índia e o Paquistão podem ser considerados para fins médicos. Aqui no nosso lado nós temos a homeopatia, né, gente? Também. Uma parte que, de acordo com o artigo 49, permite temporariamente o cultivo da planta de cannabis para cannabis e resina de cannabis, ou seja, com o fim de produzir entorpecente, né? Porque a resina é isso que eles estão falando, o haxixe, né? O THC, o THC sintetizado, essas coisas assim. Vamos lá. Deve ser aplicada as disposições do artigo 23 a esse cultivo e ao comércio no atacado e no exterior e aos estoques dessas drogas. Uma parte que permite o cultivo da planta para as drogas, mas também permite o cultivo em outro lugar, exclusivamente para outros fins, deve aplicar o artigo 23 ao primeiro, mas não ao segundo. Nesse caso, deve aplicar-se também o artigo 23 ao comércio grossista e internacional e aos estoques de cannabis e resina de cannabis. Pode, em tais circunstâncias, isentar do regime do artigo 23 não apenas o cultivo empreendido para fins industriais ou hortícolas, isentar o regime do artigo 23 não apenas a cultivo empreendido para fins industriais ou hortícolas, que é plantação de flores, mas também o cultivo das folhas, mas a não aplicação do artigo 23 ao cultivo para fins industriais ou hortícolas e particularmente ao cultivo para as folhas podem dar origem a problemas de aplicação muito difíceis no que diz respeito à cannabis e à resina de cannabis. A cannabis e a resina de cannabis estão listadas na tabela 4 e, portanto, também estão sujeitos às disposições que regem as drogas nessa tabela 4 em todos os países, quer eles permitam a sua produção ou não. Os tratados multilaterais de narcóticos que precedem a Convenção Única não contêm nenhuma disposição expressamente relacionada ao cultivo da planta cannabis. Ver, entretanto, o artigo 11, parágrafo 2 da Convenção de 1925. Próximo slide. Agora vamos tratar da Convenção de 1971. Nenhuma reserva diferente das feitas de acordo com o parágrafo 2, 3 e 4 do presente artigo será permitida. O parágrafo 4 levanta algumas questões. As plantas como tais não são, e é submetido também, não são provavelmente listadas no anexo 1, mas apenas alguns produtos obtidos das plantas. O artigo 7, portanto, não se aplica a plantas como tais, das quais as substâncias da lista 1 podem ser obtidas, nem qualquer outra disposição da Convenção de Viena. Além disso, o cultivo das plantas a partir das quais as substâncias psicotrópicas são obtidas não é controlado pela Convenção de Viena. Parece estar claro a partir dos procedimentos da Conferência de 1971 que o que se entende pela palavra plantas, quando ocorre no parágrafo 4, para uma segunda vez, não são as
plantas inteiras, mas apenas as partes ou produtos das plantas em questão. Não podem ser listados no anexo 1. Parece também ser óbvio, a partir dos procedimentos da Conferência de 1971 e do propósito do parágrafo, que uma parte pode, por uma reserva unilateral, livrar-se de sua obrigação de aplicar as disposições do artigo 7 às partes ou produtos vegetais em questão, apenas na medida isso seria necessário para tornar possível o uso legal nos ritos mágicos ou religiosos, os quais o parágrafo 4 se refere. O uso nos ritos mágicos ou religiosos mencionados no parágrafo em consideração deve ser tradicional, ou seja, deve ter sido praticado por um período considerável de tempo. Também deve existir no momento em que a reserva é feita, embora possa ser formalmente legal ao abrigo do direito interno. Próximo slide. Continuando com a Convenção de 1971, de acordo com a visão proferida no parágrafo 6 do presente comentários, apenas as seguintes isenções da aplicação do artigo 7, parágrafo A e E, podem ser obtidas por uma parte que faça uma reserva de acordo com o parágrafo em consideração. A. Apenas o uso por membros do claramente determinados dos grupos claramente determinados nos ritos mágicos ou religiosos em questão, e nenhum outro uso, mesmo por esses membros, podem ser isentos da exigência de limitar o uso da substância no anexo 1 para fins científicos e médicos muito limitados. Nas condições do artigo 7, parágrafo A e B, apenas a fabricação, comércio, distribuição e posse da substância em questão por membros dos grupos claramente determinados, e apenas tais atividades e posse para o uso nos ritos mágicos ou religiosos em questão poderiam ser isentos de obrigação que requer uma licença especial ou autorização prévia. Para exercer supervisão estrita, restringir o fornecimento e requerer a manutenção dos registros de acordo com o artigo 7, parágrafo B e E e C, a isenção da obrigação de aplicar os controles do artigo parágrafo A e E só pode ser obtida por meio de uma reserva nos termos do parágrafo 4, no que diz respeito à substância obtida de plantas que crescem em estado selvagem. No entanto, as partes podem, por razões práticas e de acordo com o espírito e propósito do parágrafo 4, desejar incluir na isenção desses controles também substâncias obtidas de plantas cultivadas por membros dos grupos claramente determinados, em suas próprias terras ou no de suas tribos, para uso nos ritos mágicos ou religiosos em questão. Próximo slide. Continuando com a de 1971, o parágrafo 4 não se refere ao artigo 11, parágrafo 1, nem ao artigo 16, parágrafo 4, ali na A. No entanto, afirma-se que uma parte também estaria isenta de obrigação de exigir, nos termos do artigo 11, parágrafo 1, a manutenção de registros relativos às atividades abrangidas por sua reserva feita nos termos do artigo 32, parágrafo 4. Parece também ser obtido que a parte que reservou não seria capaz de incluir em seus relatórios estatísticos, nos termos do artigo 16, parágrafo 4, a linha A, as quantidades de substâncias fabricadas por membros de grupos claramente determinados para uso nos ritos mágicos ou religiosos em questão, ou nos montes mantidos em estoque por tais fabricantes para esse fim. Aí tem até estoque, plantação, cultivo, ou seja, não precisa ser necessariamente silvestre. Vamos lá. Sugere-se que uma reserva nos termos do artigo 32, parágrafo 4, deve indicar claramente a substância no anexo 1, os grupos de usuários, o rito mágico ou religioso e o método de consumo que se destina a cobrir. Pode-se observar que, no momento da redação deste artigo, a tolerância continua do uso das substâncias alucinógenas, que a Conferência de 71 tinha em mente.
não exigiria uma reserva nos termos do parágrafo 4. A tabela 1 não lista nenhum dos materiais alucinógenos naturais em questão, mas apenas as substâncias químicas que constituem os princípios ativos nele contidos. A inclusão na lista 1 do princípio ativo de uma substância não significa que a própria substância também está incluída neste, se for uma substância claramente distinta da substância que constitui seu princípio ativo. Essa visão está de acordo com o entendimento tradicional dessa questão no campo do controle internacional de drogas. Aí ele fala aqui, né? Nem a coroa, fruto ou botão do mescal, do cacto peote, nem as raízes da planta mimosa hostilis, nem os próprios cogumelos psilocibinos estão incluídos na tabela 1, mas apenas seus respectivos princípios ativos, mescalina, DMT e psilocibina. Aí eu coloquei entre chaves. Pode-se dizer que nem a cannabis está também, ou qualquer planta enteógena. Próximo slide. O que acabamos de ver corrobora com o que nós aprendemos na extensão do curso para católicos, parte 1. Eclésia, Droga e Toxicomania, livro da Pastoral da Saúde do Vaticano. A substância ativa da cannabis responsável dos efeitos psicoativos permanece a classe dos terpenofenoles, diferentes tipos de THC, tetrahidrocannabinol, incluída na lista de estupefacientes, que é a de 1971. Aí, vamos lá. Sua concentração varia muito segundo os preparados e a proveniência do produto. A definição da cannabis. A cannabis é uma planta que cresce em países de clima temperado e calor. Pode alcançar uma altura de 3 metros em poucos meses, se busca sobretudo a planta feminina, pela embriaguez que produz. A cannabis é uma planta que por si mesma produz o líquido resinoso, de qual, por processos químicos, se extrai os vários tipos de THC. Com o mesmo procedimento da engenharia da química se extrai o CBD. Ou seja, o que proibiram não foi a planta de produzir e usar, seja particularmente, seja socialmente, o seu líquido resinoso natural, mas sim sua estrutura molecular sintetizada, psicotrópico. É isso daí, gente, que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu!